Oi, professor, tudo bom? Bom dia. Nós somos da introdução em engenharia mecatrônica e nosso trabalho é as entrevistas com os professores de diferentes departamentos. Então, para poder começar, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre você, como que você começou, sua vida acadêmica, onde você se formou. Tá, bom. Meu nome é Jones, né? Então Sim. vocês devem ter lá no site. Eu sou formado na UNB, aqui em engenharia mecatrônica, com automação, tudo que vocês estão fazendo, né? Só que eu sou de um fluxo razoavelmente mais antigo que vocês, né? Eu formei em 2007, só tem um tempinho aí, quase 17 anos, né? De lá para cá o curso deu alguma evoluída em questão de fluxo, tem umas diferenças em modernizações do fluxo, né? Ah, eu fiz o testado aqui também, sistemas mecatrônicos, 2009, 2010, alguma coisa assim, eu terminei o mestrado. 2010. E aí eu saí de Brasília, fui trabalhar em Campinas, na área lá de eletrônica, e voltei. Eu passei no concurso para professor em 2010 ainda, setembro, outubro, por aí. E aí desde então eu estou como professor da UNB. Né? Em 2013, 14, eu saí para fazer o doutorado. Eu fui fazer o doutorado na Alemanha, na área de sistemas embarcados, que é o que eu trabalho atualmente, né? Processamento para sistemas embarcados, arquiteturas, né? Voltados mais para a parte de automação, de controle, de instrumentação. E em 2018 voltei, né? Então fiquei afastado aí uns 4 anos do doutorado. Voltei e desde então tenho trabalhado nessa linha mais forte voltada para aceleração e hardware de processamento para instrumentação, automação, robótica e por aí vai. Hoje a gente trabalha, a gente tem sistemas de internet das coisas, né? É uma das linhas que nós estamos puxando, que tem tudo a ver com sistemas embarcados, distribuídos, né? Sistemas de servidor, nuvem, processamento em todo lugar, né? Computação ubíqua, que a gente chama em todos os lugares. Também temos alguns projetos na área de óleo e gás. Projetos que o senhor está fazendo atualmente. E que é uma pergunta para os professores, né? Qual que o senhor mais, se encontra em destaque, qual que seria o mais interessante para você? Os que o senhor está trabalhando agora. Os que eu estou trabalhando agora É é um projeto de internet das coisas com computação reconfigurável, que é com FPGAs, né? Sim. Computação reconfigurável. Por quê? Porque é a especialidade principal, a parte da computação reconfigurável, e está dentro do contexto de internet das coisas, com sistemas distribuídos na ponta, sistemas de comunicação e sistemas de servidor com aceleração. Então, traçar, dada uma aplicação, como que eu distribuo no meu sistema computacional, que é multitecnológico, né? É a minha aplicação. Então, a gente está testando 3 aplicações diferentes e colocando lá. Um dispositivo desse aqui tem uma capacidade pequena, mas se eu coloco vários deles, qual é a diferença de eu colocar um PC, um desktop para fazer um computador? Quantos eu preciso para suprir? Vale a pena, não vale a pena? Compreendo. No servidor, o que eu mando para o servidor, o que eu boto aqui? Porque tem um canal de comunicação que tem custo, né? Quando a gente está falando de transmissão de dados, você paga por pacote, pelo tamanho do pacote, paga por bit. Né? Então, quanto mais você transmite, é melhor para processar lá, no seu supercomputador, no HPC, né? Na nuvem. Só que você está pagando cada bit que está sendo transferido, você pode fazer backup. Né? Então, a gente está trabalhando nessa em técnicas para identificar uma aplicação e como distribuir no nosso sistema computacional. Esse é o principal projeto que eu tenho hoje. Entendi. Lucas, a pergunta. Só uma última pergunta, então, para finalizar, que o senhor falou que está com o tempo apertado. Se o senhor pudesse dar um conselho para um aluno que está entrando em engenharia mecatrônica, qual que seria esse conselho? Tenha dedicação para as disciplinas, mas também faça outras coisas. A universidade ela é muito, principalmente na UNB, você pode pegar disciplinas em qualquer departamento, desde que você tenha um pré-requisito. Então, eu sou da mecatrônica, mas eu tenho interesse em línguas. Cara, vai lá e puxa alguma coisa que você possa interfacear. Tem interesse em ciências biológicas. Vai lá na medicina, vai lá na farmácia, vai na química, vai na letras, vai na filosofia, sei lá. Expande a sua cabeça, porque você não sabe o que você vai precisar depois. Mas tenha domínio técnico do conteúdo da engenharia que vocês vão ver. Tenha esse domínio técnico do conteúdo. E não se preocupe em formar em 5 anos. Melhor principal coisa. Quem puder,
né? Quem puder, programe-se para formar em 6 anos. Porque aí você não vai ter aquela carga muito grande de coisas, de disciplinas, você vai conseguir fazer melhor as disciplinas que você tem. E, sinceramente, um aninho a mais para boa parte das pessoas já vai acontecer naturalmente. A maioria vai acontecer naturalmente esses 6 anos. Só que se você se planeja para isso, o impacto, a dor é menor. E você consegue aproveitar mais as coisas da faculdade também, né? Exatamente. O programa ali em 6 anos vai tranquilo, pouquinho em pouco. Que dá. Lógico, tem gente que consegue fora da curva, 4 anos fora. É, eu conheço, foi 4 anos e meio. Fora da curva, não é a maioria de nós, talvez um de vocês. A probabilidade nesta sala é muito pequena. Professor, muito obrigado de verdade ainda disso. Gostaria de fazer mais perguntas, porém o tempo ele realmente está puxado. E é isso. Muito obrigado pelo tempo e a atenção que você Eu teve agradeço com a gente. vocês e boa sorte aí no curso, precisando de qualquer coisa, é só aparecer, os professores estão sempre disponíveis, não só eu, todos os outros aí também, para orientar, né? Sim. Coisa que vocês tiverem. Tá bom. Beleza. Obrigado, professor. Interessante. Eu também fiz a pesquisa, sabe, sobre o. Me desculpa se eu falar o nome errado, mas sobre o CRSST Lab, que você Perfeito, desenvolveu como ex-aluna da mecatrônica também. E, perfeito. bem, achei muito interessante o projeto, pelo menos que eu li. E só tá aquela explanada, sabe? Realmente só para os alunos terem uma noção, para os alunos que forem assistir o vídeo, sabe? Porque é um projeto bem interessante o conceito dele. Obrigada. Quanto a esse Bom, estudo. primeiro, parabéns aí pelo você estar super preparado para a entrevista, em termos de fazer o trabalho de casa, como a gente fala, né? Se preparar para conhecer o entrevistado. Sim, então esse programa, na verdade, a gente começou porque a gente precisava trabalhar muito, né, com esses sinais de eletrocardiograma, pressão arterial, respiração de vários sujeitos, e fazendo tudo isso na mão, um por um leva um belo tempo, né? E aí, uma aluna de mecatrônica chamada Luísa Santiago, a gente conversou e a gente falou, bom, está na hora de sentar e programar, né? Então, vamos fazer um programa para automatizar, que a gente precisa também visualizar os sinais. Então, é um programa que nos ajuda a visualizar esses 3 sinais, detectar pontos, por exemplo, a gente precisa, para poder determinar a frequência cardíaca, e medindo, primeiro, detectar os picos R, né, aqueles picos mais significativos do eletrocardiograma, onde é que eles estão, e calcular a distância entre eles, que quando eles estão mais perto, o batimento está mais rápido. Quando estão mais longe, o batimento está mais lento. Então, a gente quer ir acompanhando essa variabilidade da frequência cardíaca. E aí, seria interessante a gente visualizar isso. Então, então, esse programa nos ajuda a ver, e tem vários, às vezes, tem algumas anormalidades que a gente precisa detectar, marcar e para poder depois tratá-los. Então, esse programa tem uma interface gráfica que nos ajuda a, digamos assim, interagir com o sinal. Então, eu consigo marcar diretamente no sinal alguma coisa que eu preciso tratar depois. Todas as etapas, então, são sempre as mesmas, né, para fazer esse tipo de análise, a gente automatizou o máximo que a gente pôde à época, né? Mas sempre tem a parte de visualização. Então, a gente, como pesquisador, tem que ver o sinal para ter uma ideia, né, do que está acontecendo. E do resultado obtido, mas a parte mais trabalhosa, que é fazer esse passo a passo de processamento, tá tudo, você só escolhe as opções. Né? Então, várias opções de projeto, está tudo lá no programa, você só escolhe, quer fazer isso com esse algoritmo, desse jeito. Aí, sem dúvida, tem que entender o que está acontecendo para poder saber o que escolher, né? Sim, sim. Se você pudesse dar um conselho para um aluno que está entrando em engenharia mecatrônica, qual seria esse conselho? Estude com antecedência. Eu acho que seria o conselho mais importante. Que a gente está vendo no início, e eu falo isso por experiência própria, né? Que a gente vai vendo a matéria no início, essa primeira semana, acabei de voltar de férias, né? Não preciso estudar agora, vou deixar para semana que vem, semana que vem vira mês que vem, vira véspera de prova. E aí, qual é o problema? O problema é que você fica com falhas na formação. E aí, quando você precisa daquele básico, você não tem, ou está incompleto. Aí você tem dificuldades na próxima matéria, não é pela próxima matéria, é pela matéria anterior. Então, tem, por exemplo, aluno de eletrônica, alguns que têm problemas de circuitos. Não é a questão da eletrônica, ele até chega na equação correta, e aí esbarra aí você faz circuito equivalente, que não, circuitos são não lineares em eletrônica. Aí, às vezes, aí você consegue modelar para o circuito linear, que você vê em circuitos. Só que chegando no circuito linear, tem dificuldade em analisar circuitos simples, né, de primeira ordem, que vocês vão ver o que é depois. Mas simples para quem sabe. Para quem ficou capenga, aí você morre na praia, né, nesse sentido. Então, você fica com essas falhas de preparo. Então, eu sei que é difícil, a gente tem muita matéria junto, né?
Mas podendo estudar um pouquinho cada dia, de um pouquinho, não digo todos os dias, né? Mas um pouquinho de algumas matérias todos os dias, faz uma diferença, mais do que a gente imagina. Bom, eu sou o Uri, que ele é o Arthur, o Felipe, e a gente vai fazer uma entrevista para entender mais sobre o curso, né, as disciplinas que a gente vai fazer e também a área a área de atuação, né, do engenheiro de controle de automação, né. Aí, se você pudesse se apresentar um pouco a sua graduação e Empresa de pesquisa. sim, sua graduação inicialmente, seu tempo na UNB. Tá, bom, meu nome é Guilherme Ramos, eu sou formado em engenharia mecatrônica pela UNB, sou da primeira turma, então eu entrei em 97 e eu me formei nos 5 anos previstos, então eu saí em 2002. Eu fiz pós-graduação no Japão, no Instituto de Tecnologia de Tóquio, na área de inteligência artificial, onde eu tenho mestrado e doutorado lá. Depois eu voltei e entrei aqui na Universidade de Brasília em 2011. Então eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação há uns 13 anos. Uhum. E aí minha área de pesquisa é principalmente, bom, inicialmente a inteligência artificial, né? Agora está mais na aplicação disso para tentar fazer reconhecimento de padrões e afins, principalmente para tentar melhorar, entender melhor como que é a dinâmica de aprendizado em si dos alunos, para ver se a gente consegue diminuir a evasão na universidade. Uhum. E como você diria que está o curso hoje em relação ao que era de quando você estudou? É meio difícil conversar comigo, porque eu sou da primeira turma. Então, as disciplinas foram sendo criadas, literalmente criadas, ou não, né, dependendo se tinha gente suficiente para justificar uma turma inteira. E à medida que a gente ia avançando, porque era necessário. Então, o curso que eu fiz é relativamente diferente de vocês. Em relação às disciplinas, eu fiz eletromagnetismo, depois virou física 3. A gente fazia engenharia de produção e qualidade, e aí, em algum momento se virou organização industrial, que agora no currículo de vocês foi absorvida na terceira disciplina. O básico do conteúdo tende a ser o mesmo, o espalhamento dele que foi alterado. Além disso, na minha época a gente não tinha perto da quantidade de laboratórios que vocês têm acesso hoje, a qualidade dos equipamentos que vocês têm acesso hoje. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que está muito melhor a situação. Em compensação, eu sei que algumas máquinas que vocês vão usar são as que eu usei, que já davam problema naquela época. Então, ainda tem como melhorar. Tá? Além disso, teve uma reforma recente, a nova estrutura curricular é um pouco mais enxuta, mais interessante. E recentemente entrou toda a carga de extensão também, que eu não tive que fazer. Para vocês precisam se preocupar muito. Então, essas acho que são as principais diferenças da minha época, 20 anos e agora. Uhum. E quais são as disciplinas que você ministra? Varia, mas eu tenho oferecido as disciplinas de introdução à programação, algoritmos de programação de computadores e estruturas de dados para a sua engenharia. Eu sou engenharia elétrica recentemente, mas eu ministro para mecatrônica. Já dei algumas vezes a disciplina de introdução à inteligência artificial. E também já dei algumas vezes a disciplina de programação competitiva, mas o foco são principalmente a PC e AD nos últimos anos. Uhum. Sim. Na área de pesquisa, como assim você avaliaria, assim, por exemplo, as oportunidades assim, da área que você pesquisa? Assim? No momento, tem muitas, né? A minha parte de pesquisa é focada em aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Uhum. A gente está tendo uma revolução enorme no mundo em todas as áreas em função das novas ferramentas. Então, eu não esperava tanta coisa quando eu comecei a mexer com isso. Eu fui para a área de computação muito mais porque eu tinha acesso a computadores e não aos outros equipamentos mais pesados, focados, mais próximos à área de controle e automação industrial. Mas, no momento, está excelente e deve continuar assim pelos próximos anos. Uhum. Então, é uma área de pesquisa muito interessante para todo mundo que estiver interessado em investir. Uhum. Só curiosidade que quanto que é mais ou menos a evasão assim, do curso? Quanta gente que efetivamente forma? Depende do curso, depende do que você chama de evasão. Tá? Porque, por exemplo, você entrou na mecatrônica, mas não gostou, quer fazer engenharia elétrica. E aí ou você faz um vestibular ou pede transferência.
isso conta como evasão para a mecatrônica, Uhum. mas não conta para a universidade, para a faculdade. Então tem uma série de poréns aí, depende do curso que você olha, depende do local que você olha. Tá? Mas a gente tem uma média de 40 alunos entrando todo semestre e 20 e alguma coisa, 30 se formando no semestre. Então é uma evasão que chega aí próximo a 50% em alguns momentos, que é muito alta. Sim. De projeto de fim de curso, existe, por exemplo, alguma coisa assim, tipo, normalmente, que tipo de projeto que se faz? Depende de uma série. Sim. O tema mais comum, por assim dizer. Tipo, pra que direção as pessoas costumam ir? Pra que direção você vê assim, né? Não tem direção. Depende do interesse do aluno e do Aham. interesse do orientador e do que eles conseguem combinar. Porque tem alunos que, olha, eu vou fazer isso porque é o que eu quero, apesar do que o orientador fala. Tem o contrário também, o orientador diz, você vai fazer isso porque é o que eu quero, independente, e tem o mesmo caminho, e tende a ser o melhor. Né? E aí as aplicações são as mais diversas. Tem um aluno que, por exemplo, construiu um esquema de planetário para ser aplicado em ensino em escolas públicas. Tem aluno que desenvolve sistema de controle de aeronave não tripulada. Tem aluno que veio estudar comigo para fazer, meu último foi o SLAM, né, que é basicamente o robô tem que descobrir por conta própria que tipo de terreno ele está e como que ele consegue sair desse local. Então tem para todos os gostos e lados, é um curso muito abrangente e pode ter trabalhos em todas as áreas de aplicação. Você não tem aluno de mestrado, doutorado? Eu já tive, no momento não. Eu já orientei um aluno de doutorado e não sei, uns 8 por aí de mestrado. E todos na minha área de pesquisa focada na parte de aprendizagem de máquina, mineração de dados, para os mais diversos problemas. Se eu puder dar um adentro aqui sobre o tópico que a gente discutiu antes, o que você pensa dessa área no futuro? Porque ao mesmo tempo que, tipo, nos anos a nossa área, a engenharia mecatrônica, controle de automação. É por causa que muita gente, hoje em dia, fala que, eu deveria ter minerado Bitcoin em 2008, então falam, pô, eu deveria ter comprado caça na Case, sabe? Você acha que o pessoal no futuro vai ter essa mesma sensação, tipo, pô, eu deveria ter aprendido Python, ou eu deveria pelo menos saber um Arduino básico, sabe? Então, boa pergunta. Até muito recentemente eu te garantiria que era bom todo mundo aprender um pouco de programação, porque isso vai continuar sendo necessário e sempre vai ter demanda por esses conhecimentos, mas com novas técnicas de IA e as coisas estão mudando. Já não tenho tanta certeza. Falar em retrospecto é muito fácil, né? Eu tenho certeza que muitos dos colegas, inclusive, já me falaram, poxa, devia ter estudado IA também, porque hoje, olha, tem muitas oportunidades excelentes para alguém que apostou como eu apostei. Mas, claro que eu não sabia como a situação ia estar agora. Sabia, tinha uma ideia muito clara que isso ia ser cada vez mais incorporado, ia ser necessário, mas não na escala que está hoje, especificamente. Mas não tem como prever o futuro. Tá? Então, o que a gente busca fazer, o concurso também, e eventualmente de conselho, olha, aprenda o melhor que você puder, da forma mais abrangente que você puder. Porque aí, quando aparecer uma oportunidade, se você estiver bem preparado, o seu esforço para se adaptar a ela vai ser muito menor do que se você estiver muito especializado numa área específica. Então, é por isso que a gente sempre diz, né, formação generalista. E aí, boa sorte no que vocês forem escolher, e paciência. Porque às vezes não dá certo agora, não dá certo em 10, 5, 30 anos pode não dar certo de ter uma onda, por exemplo, de IA como está tendo agora no que você quer. Mas com certeza, se você for um engenheiro competente, você vai construir uma carreira que daqui a 30 anos você diz qual que é o seu salário. E alguém vai estar disposto a pagar. Só que não é fácil trilhar esse caminho. No futuro, você acha que a mecatrônica também poderá se tornar um componente para formar algo maior, por assim dizer? Da mesma forma que... Difícil, viu? Não, eu acho que não. Acho que a mecatrônica já é o contexto abstrato maior, né? A parte de controle e automação. Não acho que são 3 para formar um. Tá? Acho que a gente está tendo um grande problema em função da microeletrônica, porque as coisas estão mudando para componentes tão pequenos que não funciona mais, você simplesmente troca por um novo. E a parte de gerar circuitos novos também está sendo absorvida por uma série de outras ferramentas, né? A engenharia elétrica está mudando em função de uma série de coisas. A engenharia mecânica muda bem mais devagar, mas também vai avançando. Os conceitos
continuam sendo clássicos, mas os materiais são novos, as abordagens são novas, então isso está sendo adaptado, a computação está mudando sempre muito rápido. Mas, independentemente, a parte de integração continua sendo foco, continua sendo a coisa mais difícil. Então, são conceitos completamente diferentes, são áreas diferentes, e ter alguém que consegue conversar com as três, eu acho que vai continuar sendo muito, muito relevante. Tá? Acho que vai ser a parte mais interessante disso aí. A outra parte é a questão gerencial, de saber conseguir lidar com gente, com problemas, e os engenheiros terem também até algum sucesso. Mas não é muito técnico. Então, eu acho que não deve ter algo maior assim. Mas eu acho que essa parte de integração vai se tornar cada vez mais essencial.